Olá, gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem e preparados para o último dia da classe sobre a maneira com que os adolescentes se comunicam. As crianças ainda se comunicam um pouquinho mais, né? Falam mais verbalmente, se comunicam mais verbalmente, mas os adolescentes, na maioria deles, a comunicação deles é não verbal. Então, para a gente entender o que é que eles querem dizer, como eles estão se sentindo, o que é que eles estão emitindo para você, a mensagem, né, deles, pela forma deles se comportarem, você deve conhecer seu filho. Você deve ter uma intimidade maior com ele, deve ter aí comunicação mesmo, de conversa verbalmente, né, sair, ter uma intimidade diária com eles, para poder entender, conhecer eles mais profundamente. E quando eles tiverem nessa fase, que quase todos os adolescentes têm, da comunicação aí não verbal, ou seja, ficar mais calado, falando mais com o corpo do que verbalmente. Esse é o tipo de comunicação dos adolescentes, comunicação não verbal. E como é que eles se comunicam, né? Eles se comunicam da maneira que se veste, eles se comunicam da maneira que olha para você, pelas feições, né? O rosto, a forma de se vestir, se toma banho, se tá direitinho, se perfuma de bem com a vida, ou se fica trancado dentro do quarto, não toma banho, não tem ânimo para nada. Isso também é uma forma de comunicação. Se tem muita fome, né? Se tem muito apetite, isso tá querendo dizer que está ansioso por algum motivo. Se não come nada, é porque deve estar deprimido. Então, hoje vamos falar dessas forma de se comunicar não verbal de seus filhos. Quando seus filhos agem, você deve saber conhecer seus filhos para entender se ele está agindo da mesma maneira todos os dias, né? Se comunicando daquela mesma forma, se arruma daquela mesma maneira, tá tudo bem. Mas vocês têm que conhecer, porque quando eles começam a mudar a forma de se comportar, ou está agressivo, às vezes fica agressivo, mal-humorado, né? Ou fica triste, cabisbaixo. Então, se muda o comportamento, você já percebe que algo não está bem, né? E aí tem que ficar aí muito antenado, porque essa idade da adolescência é uma idade onde estão mudando os hormônios aí, né? Estão modificando tudo, passando de criança para adolescente, é muita confusão mental, muitas mudanças no seu corpo e também na forma de viver, de ver a vida, muitas informações, muitas descobertas. Então, é um bombardeio aí de pensamentos e de comportamentos, descobertas deles mesmos, né? Essa transição é forte, então deve ser levada a sério, né? Prestar muito atenção no seu comportamento, porque o comportamento, essa forma não verbal, fala mais ainda do que a forma verbal, se você conhece seu filho, certo? Então, se você conhece seu filho e ele não faz, não tem apetite e você sabe que ele gosta de comer, algo aconteceu. Pode estar deprimido por algum motivo, né? Se seu filho não tem apetite e passa a comer, está ansioso por alguma coisa. Se ele gosta de se arrumar, tomar banho, se perfumar, sair, e ele passa a não fazer isso, tem algo errado também, tá deprimido, né? Se
Se ele tá triste quando ele era feliz e tá triste, não fala nada, tá ali muito pelos cantos, é porque também algo passou, tá meio deprimido. E se tá muito feliz, ele também, se é mais calado e tá muito feliz, ele também pode estar com alterações emocionais. Prestar atenção nisso, porque as emoções às vezes confundem, né? Dependendo se ela não é sempre daquele jeito, a pessoa é mais séria e mais fechada e ela começa a mostrar formas de felicidade, entre aspas, né? É porque pode estar ansioso, também pode estar deprimido. E aí, para mascarar aquele sentimento interno, aquela confusão emocional, mental, ela age assim, como se fosse camuflando o sentimento que está dentro. Então, por isso, quando for extremos de comportamento e distinto da maneira que ele é normalmente, é porque algo tem de errado, algo não está normal. E aí você tem que ficar alerta, principalmente quando você não conhece seus filhos, tem que prestar muita atenção, essa é a hora de você conhecer. Por isso que eu falo tanto, né? Você tem que ter intimidade com seu filho, desde pequenininho, porque quando for grande você vai conhecer ele, já vai conhecer, só de bater o olho já vai saber que algo aconteceu na escola, ou na rua, ou está acontecendo, né? Na vida emocional, aí afetiva, se tiver alguma namoradinha, algum namoradinho. Então, já dá para perceber. E aí, já tomar as providências, né? De levar para uma terapia, ou sair para conversar e ter essa intimidade, tem que buscar a conversação verbal, né? Para saber o que está acontecendo e você conseguir ajudar, certo? Então, essa era a última dica que eu trago para vocês, a última, né, aula da comunicação, para que vocês entendam a melhor maneira de se comunicar com seus filhos e que eles obedeçam você e te respeitem, né? É uma maneira efetiva, a disciplina efetiva, que é com a comunicação assertiva, onde você vai estar tratando aí seus filhos com respeito, e ele te trata com respeito, sabendo também o lugar de cada um, né? Respeitando o lugar de cada um, com amor, mas também aí a disciplina com leis e regras para ser cumpridas, né? Muito importante isso, tudo organizado para que eles cresçam organizados também, para que eles cresçam aí mantendo aí sua disciplina de regras, leis e regras, obedecendo as coisas que têm que ser obedecidas, né? Então, gente, é isso. Muito obrigada pela sua atenção. Chame seus amigos, convide para esse canal maravilhoso que só tem aí a crescer e ajudar vocês, né, a difundir essa mensagem para os pais que têm crianças pequenas e grandes, os que têm crianças pequenas aí já começarem, né, desde o início a uma educação aí de uma maneira assertiva, efetiva. Próxima semana eu vou estar trazendo o assunto aqui de preparação dos pais. Por quê? Porque não adianta os pais entenderem, né, todo esse contexto, tem que colocar em prática, deve colocar em prática para poder ser efetivo, né, na vida de vocês e das crianças. Mas também os pais devem estar preparados para lidar com tudo isso. Porque quando a gente escolhe uma disciplina efetiva, né, para educar os nossos filhos, a gente tem que estar preparados. A gente tem que saber que temos que leva mais tempo para essa educação, porque temos que estar aí convivendo diariamente com as crianças, plenamente 1 hora exatamente, pelo menos 1 hora. Você tem que estar com o seu filho
praticando, né? Aí conversando e tudo isso. E também sabendo que vai levar tempo. Toma tempo, você vai ter que repetir várias vezes, né? Não é uma vez e ele já vai saber, ele já vai obedecer. Obedece naquela vez, mas depois vai ter que dizer de novo e vai ter outras coisas que você vai ter que estar ensinando aí, é dia após dia. Não é um negócio assim do dia para a noite. Você vai ter que ensinar, vai ter que estar sempre aí com eles diariamente, convivência aí, que aumenta também os laços familiares, afetivos. Isso é maravilhoso. Só tende a crescer, a evoluir, a fazer deles pessoas humanas, pessoas preparadas para passar pelos desafios, né? Preparado para lidar com todos os desafios sem se perder no caminho e sem se frustrar tanto, sem se deprimir, tudo isso, né? Então, próxima semana é preparação dos pais para lidar com as crianças, para entender mais aí o contexto, como tem que nós nos comportarmos, porque as crianças, elas aprendem conosco, ou seja, é pelo aprendizado social. Então, muito importante, né? Os pais saberem se comportar diante das crianças. Os professores também saberem se comportar e dar exemplo para as crianças. Por isso que aqui é pais e professores. Os professores, por quê? Porque eles passam a maioria do tempo com nossos filhos na escola. Os nossos filhos tá na escola a metade do tempo, né? Ou se não for mais tempo na escola do que em casa, assim, acordado, porque aqui é uma escola integral. Eles saem de manhã e chegam aí de tarde, 4 horas da tarde, né? E aí passa muito pouco tempo com a gente e vai dormir já, para acordar cedinho de manhã. Então, esse é um preparo, né, para que a gente saiba lidar, tenha paciência, dedicação, persistência, né, coerência no nosso ensinamento, para que eles respeitem e eles aprendam da gente todas essas características, né, para viver sua vida também. Que eles passem aí de geração em geração essa maneira de ser, é uma nova maneira de viver, né? De bons costumes, boas condutas, né? Ética, valores. E é muito importante, né? No mundo de hoje, de tantas informações, de tantas mudanças, é muito importante aí as crianças estarem preparadas, porque vão ter muitas influências externas tentando levar eles por caminhos perigosos, né? Tá demais, hoje em dia, cada vez mais, tendo essas influências externas, mostrando o fácil da vida, os caminhos mais fáceis, e mostrando esses caminhos fáceis como se fossem os caminhos mais felizes. No final não é, né? Então devemos estar preparados emocionalmente, mentalmente, né? E fisicamente também, para poder lidar aí com todo essa educação. A gente vai estar preparado em todos os sentidos para poder prepará-los. Porque não adianta a gente não estar preparado, como vamos preparar as outras pessoas se não estamos preparados, né? Então, essa é a ideia, nos prepararmos para aí estar ensinando a eles, de maneira coerente, fazendo e ensinando. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E espero vocês aqui no canal, inscritos e compartilhando, né? Coloque suas perguntas, pode escrever suas perguntas, as dúvidas, que aí eu vou estar interagindo com vocês da maneira que eu puder, respondendo as dúvidas de vocês. Então, um grande abraço, fiquem com Deus. Um beijo. Tchau, tchau.